Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus e de Maria Santíssima possam nos envolver. No início do nosso estudo, quando nós vamos falar sobre a compaixão ativa, nós queremos rogar as bênçãos da benfeitora espiritual Alta de Souza, que é a mentora querida desta casa que queremos tanto bem. Roguemos também as bênçãos de Jesus para este momento. Vamos todos orar. Amigo Jesus, divino condutor de nossas vidas, neste momento nossos corações se elevam a Ti, para Te rogar bênçãos e proteção. Ó Jesus, permite que neste momento doces eflúvios de paz alcancem todos os lares, todos os irmãos, todas as famílias que neste momento nos acompanham, que eflúvios de amor e de bênçãos possam alcançar os corações que neste momento estão sequiosos, Jesus, de tranquilidade, de paz e de forças para continuar nas lutas desses dias que ainda são tão tumultuados, Senhor. Fica conosco, abençoando-nos, inspirando-nos neste momento. Assim seja. Hoje nós vamos falar da compaixão. A emoção da compaixão, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser exercitada para que tenhamos saúde mental, para que possamos alcançar saúde espiritual. Se a compaixão é uma emoção, é importante que uma emoção, um sentimento, é importante que a gente trabalhe o conceito da emoção. A benfeitora Joana de Ângeles define a emoção da seguinte forma: a palavra emoção provém do verbo emovere, que significa mover ou movimentar. Isso quer dizer que a emoção é algo que se movimenta dentro de nós, que se movimenta em nosso mundo interno. Portanto, qualquer tipo de sentimento que produza na mente algum tipo de movimentação, que tanto pode ser positiva, negativa ou mesmo neutra, é uma emoção. Mas existem as emoções positivas e as emoções negativas. A maioria de nós, espíritos, que já viemos reencarnados em mais uma reencarnação, que já viemos de outras caminhadas, de outros momentos, nós podemos trazer de nossas experiências transatas certas emoções inscritas em nosso mundo interno. Emoções como apego, raiva, vergonha, culpa. São emoções reconhecidas como negativas. Mas antes da gente falar das emoções negativas, vamos falar um pouco sobre as emoções primárias, primitivas, aquelas que integram o kit humano, aquelas que Deus colocou dentro de nós para que pudéssemos chegar até aqui no desenvolvimento da raça humana, não é? Ao longo das eras. O medo, por exemplo, é uma emoção primitiva. O medo, bem dosado, ele pode ser reconhecido como uma emoção protetiva. É por causa do medo que eu atravesso a rua observando se vêm carros, por exemplo. Eu tomo cuidado porque eu tenho medo de ser atropelado. Então, uma certa dose de medo ajuda a sobreviver. Está dentro da lei natural, da lei divina da sobrevivência. O medo, porém, cultivado, exacerbado e desarrazoado, transforma-se, em vez de uma emoção protetiva, transforma-se numa emoção negativa.
e poderá criar estados mórbidos de ansiedade. A ansiedade esta que também é uma emoção. Uma certa ansiedade, não é? Na dimensão adequada, não é? Na dosagem adequada, também não é ruim. É por causa da ansiedade, bem dosada, que eu me preocupo, por exemplo, de estudar para uma prova, me preparar para um exame. Porque eu fico preocupado como será o exame no outro dia. Então eu me organizo e estudo. Mas o excesso de ansiedade pode promover um estado patológico que traz sérias consequências, tanto de ordem mental quanto de ordem física. A ansiedade excessivamente cultivada, ela promove o transtorno de ansiedade generalizado, que é um excesso, a criatura vive um excesso de futuro. Então, vivendo, focado no trágico, ruminando situações ruins, atormentadoras, que poderão acontecer no futuro, o pensamento e o campo emocional fica como que deslocado para ocorrências futuras. Então você deixa de estar em contato com o presente, com o momento presente. E a nossa vida, ela se realiza aqui e no agora. A matéria-prima do tempo que nós temos para amar, para trabalhar, para realizar, é exatamente o momento presente. Este momento que já se esvai. O presente é a matéria-prima que nós temos para realizar a nossa vida. Então, se eu estou sempre com o meu pensamento e minha emoção catastrofizando situações do futuro, situações que poderão ou não acontecer, eu deixo de experienciar, eu deixo de fruir a minha vida no aqui e no agora. É dessa maneira que os estados patológicos de ansiedade podem promover sérias consequências em nossa vida, em nossa existência. Então, emoções como o apego exacerbado, não é? Também promovem desordens nas nossas relações. A raiva, que a princípio pode ser uma emoção protetiva, porque quando alguém nos ameaça, o meu instinto de sobrevivência, não é, faz com que eu sinta a emoção da raiva e que eu reaja protegendo o meu corpo físico da situação de agressividade. Mas a raiva cultivada excessivamente promove sim estados mórbidos, entre eles a depressão. A vergonha e a culpa também são emoções negativas que podem nos aprisionar na roda da dor e do sofrimento. A tristeza, em contrapartida, necessariamente não é uma emoção negativa. A tristeza, ela faz parte das emoções protetivas também. Mas a tristeza excessivamente cultivada pode nos levar a estados também mórbidos, depressivos. Há situações em nossas vidas em que nós estamos inscritos na experiência da tristeza. Por exemplo, se um afeto nosso, alguém que amamos muito, vem a adoecer e desencarnar, é claro que eu vou viver a experiência do luto, a emoção do luto, que é uma emoção de tristeza. É preciso que eu viva essa experiência. Ela tem um sentido para mim. Ela está me ensinando alguma coisa. Está criando um sentido na minha subjetividade. Então, se alguém que eu amo veio a desencarnar, por mais que eu seja espírita e que eu compreenda que a separação seja breve, eu estarei saudoso. Eu vou sentir o luto, a falta desta pessoa. Então é preciso acolher essa tristeza, acolher a emoção, permitindo que ela atravesse e crie sentidos pedagógicos, mas cultivar excessivamente a tristeza
significa que eu não estou aceitando os momentos de dificuldade, eu não estou me resignando, eu estou guardando revolta, eu não estou desenvolvendo essa postura de aprendiz diante das circunstâncias existenciais. Por consequência, irei adoecer certamente, irei entrar num processo patológico de depressão. Então, a emoção destrutiva é algo que impede a mente de comprovar a realidade como ela é. Se eu estou sentindo medo de forma destrutiva, exacerbada, eu não consigo ver a realidade como ela é. A realidade será percebida por mim, a minha percepção da realidade será distorcida pelo medo. Então eu vou me conduzir de forma desarrazoada, desequilibrada nas circunstâncias existenciais, porque eu não estou analisando com justeza as situações. O medo está obliterando a minha percepção do presente e da realidade. É, pois, quando nossas opiniões estão contaminadas por uma emoção negativa. Temos uma imagem distorcida, então, das coisas e das pessoas. As emoções positivas, ao contrário, essas emoções, elas abrem espaço afetivo, espaço cognitivo de percepção. Quanto mais eu exercito o treino das emoções positivas, mais habilidades sociais, mais capacidade de relações intersubjetivas, mais força para o enfrentamento das situações de dificuldade que fazem parte da vida de todos nós, eu terei capacidade de desenvolver. Então, é possível que nós treinemos emoções positivas. E quais são elas? O amor próprio, a boa autoestima, sentimentos de integridade e solidariedade, de generosidade, sentimentos de compaixão. Bel César, que é uma psicóloga, e escreveu um livro maravilhoso chamado O Livro das Emoções, ela diz: por isso, as emoções positivas são reparadoras, sim. O cultivo das emoções positivas reparam danos emocionais provocados pelas emoções negativas. Cicatrizam nossas feridas, abrem espaço emocional e afetivo para que prossigamos em nossa jornada. Elas provocam bem-estar e nos ajudam a superar emoções negativas que, por sua vez, consomem toda a nossa energia vital. As emoções negativas, elas como que drenam nossa força, nossa capacidade de sermos e de estarmos no mundo, de nos relacionarmos de forma positiva, no trabalho, na família, nas nossas relações afetivas. Essas emoções negativas, elas drenam as nossas forças, drenam nossa energia vital e deixam-nos exaustos, depressivos. Como então enfrentar as emoções negativas? Façamos uma reflexão importante. Faz parte do código da vida para nós espíritos, aqui reencarnados na Terra. Faz parte passarmos por situações de dificuldade. Todos nós, em algum momento, iremos passar por situações de mar alto, mar baixo, mar alto. Situações em que as ondas altas fazem com que a gente possa ter a sensação de que o nosso barquinho talvez não aguente o sofrimento, a inquietação, o tormento que advém da situação. Mas elas existem e todos nós passaremos por esses momentos. Nós não podemos prescindir desses momentos ainda, porque ainda estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações
para sermos um mundo de regeneração. A dificuldade e a dor ainda significam para nós um processo pedagógico importante. E todos nós, meus irmãos, temos um passado a reparar. Por isso, aproximamos situações que ainda nos levam a essa condição de aprendiz na dor. Mas todas essas situações, elas são impermanentes, elas passam. Espíritos que somos, todos nós, ainda em construção, ainda com muitos conflitos para superar, nós somos uma espécie de obra inacabada, porque estamos num vir a ser. As emoções positivas, para serem cultivadas, nós vamos precisar fazer o treino da compaixão. O que é o treino da compaixão? O primeiro passo, segundo Paul Gilbert, que é teórico da psicologia da compaixão, o primeiro passo é reconhecer quais são as minhas fragilidades, quais são os conflitos, os equívocos, quais são as emoções ainda em desalinho que eu carrego comigo. É o que a benfeitora Joana de Ângeles chama da necessidade do autoconhecimento. Ela vem apontando na série psicológica que nós precisamos nos autoconhecer. No movimento de autoconhecimento, eu vou dar conta, eu vou perceber, eu vou olhar com sinceridade para mim, para dar conta da minha verdadeira estatura moral. Quem sou eu? Nem para mais, nem para menos. Olhar com sinceridade para quem somos, ou melhor, como estamos. Reconhecer que ainda trazemos muitos conflitos a serem superados. Então, o primeiro passo para o exercício da compaixão é a coragem. É o exercício da emoção da coragem. A emoção básica que sustenta a compaixão é a coragem. É preciso coragem para se aceitar, se ver, se perceber imperfeito. E é preciso coragem para, em dando conta da nossa imperfeição, mobilizar forças para iniciar de forma consciente, trazendo para um nível de consciência o nosso processo iluminativo. Então, o primeiro passo para o exercício da compaixão e, por consequência, da iluminação é o autoconhecimento. Perceber quais são essas emoções, esses conflitos que ainda nos habitam. O segundo passo é a aceitação. É o que Paul Gilbert chama de humanidade compartilhada. Reconhecer que os conflitos, os medos, as angústias, as emoções em desarmonia que ainda trago, que ainda habitam dentro de nós. Que emoções são essas? Medo, raiva, culpa, vergonha, tristeza, orgulho, egoísmo, apego, que são as emoções do apego. O orgulho e o egoísmo são as emoções da emoção básica, apego. Elas são compartilhadas também por outras pessoas da humanidade. Então, essa consciência de humanidade compartilhada, que todas as pessoas que estão na face dessa terra, elas estão num vir a ser, elas estão num processo de iluminação. É reconhecer que somos todos uma obra inacabada. Mas focar a percepção
não apenas para o que está inacabado e por assim ser, ficar depressivo, desistir de si mesmo, ficar desolado diante das imperfeições. É focar na obra, o que de bom já foi feito, o que já foi iluminado, na obra divina que somos todos nós. Então, o segundo passo da compaixão é reconhecer a humanidade compartilhada. Quando você se compadece de si mesmo, quando você se autoconhece, no exercício da autocompaixão, você dá conta da sua incompletude. No segundo passo, reconhecendo a sua incompletude, a nossa incompletude, nós vamos perceber que essa incompletude faz parte da experiência humana, a expedição humana aqui na Terra. Todos nós estamos em processo. O ser humano é um ser em processo. Nós somos espíritos imortais que estamos em processo de iluminação. Daí porque não devemos perder tempo cultivando nas nossas matrizes psíquicas e espirituais a culpa. Nós devemos trocar, substituir a emoção da culpa, iluminando, não é, o nosso mundo interno com a consciência da nossa incompletude, vivendo a experiência do auto-perdão, para que possamos cultivar a emoção positiva do arrependimento. Arrepender-se é extremamente positivo, é diferente da culpa. Na base da culpa está, na matriz da culpa, sustentando, existe a falta de compaixão e, por consequência, a falta de coragem. Na verdade, eu não consigo aceitar que sou imperfeito. Não consigo aceitar que errei. E por isso estou envergonhado. E esta vergonha, em vez de abrir espaço para a reparação, ela se cristaliza na culpa, porque, na verdade, o que sustenta essa falta de coragem é o meu orgulho. Eu não tenho coragem de me reconhecer imperfeito por orgulho. Então, veja como essas emoções negativas, elas se entrelaçam. E aí, então, nas consciências culpadas, nós somos capazes de perceber, por exemplo, na clínica psicológica, o cultivo de outras emoções. Vergonha, culpa, um excesso de timidez e depressão, estados mórbidos depressivos. Mas o arrependimento, ao contrário da culpa, é uma dádiva. Porque no arrependimento eu faço esse movimento de reconhecer a minha humanidade compartilhada. Eu me arrependo porque eu reconheço que na minha conduta, nas escolhas que fiz, nos meus atos, eu promovi dor e sofrimento. Então, eu reconheço e abro espaço, movimentos psicológicos, cognitivos e emocionais para a reparação. Então aí vem as emoções positivas. O amor próprio. O amor próprio advém do reconhecimento de que somos todos filhos de Deus. Que somos seres destinados à perfeição. E que se porventura caímos e nos equivocamos, nós teremos a oportunidade de reparar o nosso erro. Porque dentro de nós existe a luz e a sombra. E se somos filhos de Deus, o código genético da divindade, o código genético de Deus, que é nosso Pai, nos é imanente. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, 621 do Livro dos Espíritos, 621, os Espíritos perguntam ao Senhor Allan Kardec pergunta aos Espíritos: onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Ela está inscrita na consciência porque Deus é em nós. Toda a potência divina nos é imanente. Nas experiências reencarnatórias, nas experiências da vida,
nós vamos, na nossa travessia, na nossa jornada heróica, passando por situações que nos levarão a despertar essas potências divinas, essas emoções positivas. Então, exercitar o amor próprio, reconhecer-se imperfeito, ter autocompaixão, desenvolver autoestima, quer dizer, olhar para o lado luz, o lado positivo, o que já existe de bom dentro de nós. São sentimentos de integridade, sentimentos de solidariedade e de generosidade. As emoções positivas, elas vêm permeadas por esse sentimento. Eu me sinto íntegro, eu me percebo inteiro, eu me percebo um ser imortal, não vir a ser. Quando eu cultivo as emoções positivas, eu também vou desenvolver a humanidade compartilhada, que por consequência vai me levar a ser compassivo, solidário com aquelas pessoas que compartilham a experiência reencarnatória aqui na Terra comigo. Então, o exercício da compaixão precisa exatamente desse trabalho, desse bordado das emoções positivas. Se não cultivamos as emoções positivas, pelo menos não exercitamos, nós vamos começar a perceber a realidade de forma distorcida. E o comando da nossa vida vem de dentro. Nós enxergamos a realidade e a vida, o mundo, através dos nossos olhos. São os olhos que veem a realidade, mas quem interpreta é o nosso coração, é o nosso espírito. Então, se eu estou com a alma, com o espírito contaminado, não é? Agasalhando emoções negativas, eu estarei sempre percebendo a realidade conforme essas emoções negativas. Então, eu não estarei em contato com a realidade. Eu estarei sendo dominado por essas emoções. Então, Bel César, que é essa psicóloga que eu estou citando no livro das emoções, que é um livro maravilhoso, indico, ela diz: quando estamos conectados aos sentimentos de vergonha, de medo, de culpa, de raiva, estamos separados de nós mesmos e estamos separados dos outros. Nós não conseguimos entrar em contato com a nossa força. Nossa energia espiritual, ela fica drenada. E por consequência também nós não nos relacionaremos de forma positiva com ninguém. Nós nos sentimos separados das outras pessoas, projetando nelas, muitas vezes, a censura e as críticas que já fazemos a nós mesmos. Então, uma consciência culpada, uma pessoa que cultiva, mesmo que de forma inconsciente, uma culpa muito arraigada, ela poderá tender a projetar esta censura, essa autocensura, essa autocrítica, não é? Que ela não consegue elaborar de forma consciente, ela projeta nas outras pessoas. É dessa maneira que nós podemos ver, inclusive, em muitas doutrinas religiosas, pessoas assim, que procuram as religiões, sobretudo as mais castradoras, as doutrinas religiosas mais castradoras, exatamente devido à sua consciência culpada, e começam a desenvolver comportamentos excessivamente puritanos, excessivamente críticos de todas as pessoas. Você percebe que a pessoa analisa e julga os seus irmãos de caminhada sem compaixão. Quanto mais a criatura não consegue estender o manto alvo e amoroso da compaixão para os seus irmãos, é porque não consegue estender esse manto amoroso para si. Quem não acolhe as próprias dores, quem não aceita a sua incompletude, sua imperfeição, e não trabalha conscientemente para iluminá-la, também não é capaz de aceitar, de entender, de perdoar
de compreender os seus irmãos. De forma que o exercício da compaixão não pode prescindir da autocompaixão. O exercício da solidariedade não pode prescindir da autossolidariedade. O exercício de amor ao próximo não pode abrir mão do amor por si mesmo. Por isso que o nosso Mestre Jesus, no Evangelho de Marcos, Marcos 12, 28 a 34, ele vem a dizer, ele vem dar uma aula de compaixão ativa. Diz-nos Jesus: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este, diz-nos Jesus. Quando nós vamos interpretar esse ensinamento de Jesus a Nicodemos, o doutor da lei, nós vamos analisar que não é possível um amor a Deus com essa ênfase que Jesus coloca de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, sem amarmos o nosso próximo. Como é que eu consigo amar o próximo se eu também não me amo? A condição de amar a Deus perpassa inicialmente por se amar, porque eu não vou conseguir amar o próximo sem me amar. A minha forma de amar vai sempre claudicar. A condição de amor completo, inteiro, perfeito, não é? De todo o coração, como Jesus está falando, a Deus, pede que primeiro iniciamos o amor por nós mesmos e o amor pelo nosso próximo. É o que Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela ensina. O ser integral, ela ensina que é preciso nos autoconhecermos para desenvolvermos a habilidade do auto-amor, que é a autocompaixão, e a partir desse movimento da autocompaixão e do auto-amor, aprender o halo-amor, que é o amor pelo próximo, pela natureza, pelos animais. Só aprendendo a nos amar, a nos aceitar, é que nós vamos ser seres realmente amorosos, realmente fraternos. Não é possível viver esta experiência de amor completo, de amor perfeito a Deus, nem pelo próximo, se eu não aceito quem eu sou, não é? Quando eu não aceito quem eu sou, eu vou entrar em estados extremamente adoecidos, depressivos, patológicos. Por quê? Porque eu vou me distanciar da minha alma. Se eu não aceito que eu sou incompleto, que eu ainda estou no via ser, que sou uma obra inacabada, eu me desconecto de mim mesmo. Então, June Singer, que é uma psicanalista junguiana, ela diz: quando a pessoa consegue manter-se junto à sua alma, conferir um valor mais alto à sua alma. Olha lá, Joana de Ângeles, auto-amor, autoaceitação, autocompaixão. Ela compreenderá que problemas, fracassos, humilhações, embora pareçam proceder de fontes externas, estão, na verdade, dentro delas mesmas. E que, se forem entendidos por essa perspectiva, têm o potencial de enriquecer a vida. Quando eu aceito a minha incompletude, os meus erros, os meus equívocos, podem ser transformados em matéria-prima para o meu crescimento, a minha iluminação. Mas isso, diz June Singer,
só poderá acontecer se a vida interior, a alma, for percebida como de valor igual ao mundo exterior. É por isso que muitas pessoas entram em estado de depressão, porque não aceitam a si mesmas. Então, queremos concluir que os estados mórbidos depressivos, muitas vezes, são um chamado para a nossa alma. É preciso que despertemos, que busquemos formas de viver no mundo mais pacíficas, a começar por pacificarmos a nós mesmos. Iris Inotti, que é uma psicanalista junguiana, estudiosa da série psicológica de Joana de Ângeles, ela disse: um olhar para a depressão por uma perspectiva espírita é possibilitar ao depressivo a cura da alma, é ajudá-la a compreender que não se compra em farmácias a solução do seu sofrimento e de sua angústia, e sim que este é um momento de experienciar a vida. Qual vai ser o ganho quando a gente abraça esses estados de sofrimento? O ganho é construir um significado verdadeiro para a nossa vida. Então, muitas vezes nós adoecemos como forma de despertar. Procuremos, meus irmãos, por fim, caminhando já para o final deste estudo sobre a compaixão, lembrar do meigo Rabi da Galileia, do nosso mestre. Jesus não veio construir igrejas, templos e palácios. Ele não veio para a terra para se associar aos poderosos do momento. Jesus tampouco está vinculado a experiências políticas. Jesus veio para nós. Ele veio para iluminar o coração dos homens. Todo o Evangelho de Jesus é uma proposta de compaixão ativa. Escute a sua essência divina. Escute o seu espírito. Olhe para você com amorosidade. Veja o tanto que você já caminhou, o tanto que você já superou. Chame Jesus para estar com você na caminhada. Chame Jesus para ser na sua vida uma proposta ética, uma proposta amorosa de auto-iluminação. É preciso que estudemos as passagens do Evangelho, entendendo que, se o Cristo disse: queres me seguir? Se queres me seguir, toma a tua cruz e me segue, porque se comigo o jugo é leve. Nós devemos entender que dor, sofrimento, dificuldades que são as nossas cruzes, não é? Nós precisamos carregá-las com dignidade, mas não carregando, nos modificando, presos na culpa. Quer dizer, assumir a autonomia sobre o nosso processo existencial, a autonomia sobre a nossa vida aqui na Terra. Assumirmos a responsabilidade e conscientemente encetarmos um processo libertador de autotransformação. Queres me seguir? Toma tua cruz e me segue. Porque se comigo o jugo é leve. Por que com Jesus o jugo é leve? Porque aplicando o Evangelho de Jesus às nossas experiências, à nossa vida, o jugo ficará leve, porque nós vamos ter uma compreensão diferenciada sobre essas ocorrências. Meus irmãos, muita paz. Que Deus abençoe a todos. Que o nosso Mestre Jesus, que a Mãe Santíssima Maria e que o carinhoso Espírito de Alta de Souza abençoe a todos, ilumine a todos, que todos possam se sentir fortalecidos, agasalhados e amparados para enfrentar as próprias lutas nessa postura de dignidade, de compaixão ativa,
porque tudo passa, como diz Maria Santíssima. Seja o que for que você estiver passando nesta hora, lembre-se, isso também vai passar. Fique em paz.